Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou falar a respeito do caso André Souza, que ocorreu aqui no Brasil, mais especificamente na cidade de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Pessoal, antes de mais nada, queria avisar vocês que o meu vizinho aqui da rua de trás está ensaiando com a banda dele, então é provável que vocês ouçam um som de bateria e guitarra aí no fundo, tá? Já queria deixar avisado para vocês não estranharem uma música de fundo aí meio estranha. Bom, e como vocês já sabem, se gostarem desse conteúdo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. André Lira Souza era um jovem de 28 anos que trabalhava como auxiliar de logística e morava no Jardim Regina, um bairro na cidade de São Bernardo do Campo, localizada no estado de São Paulo. De acordo com familiares e amigos, André gostava muito de jogar futebol e até chegou a participar de alguns campeonatos, no qual ganhou medalhas que eram expostas com orgulho em sua casa. Segundo fontes, o jovem era casado há 10 anos, mas teria iniciado um relacionamento extraconjugal com uma colega de trabalho em novembro de 2016, relacionamento esse que culminou em um crime. A esposa de André chegou a notar que ele estava agindo de maneira estranha e perguntou para ele se ele estava interessado em outra pessoa, ao passo que André negou. No dia 3 de março de 2017, André saiu de casa por volta das 5 da tarde e disse à esposa que estava indo jogar futebol com alguns amigos. A esposa dele estranhou, já que ele havia dito que iria passar na casa de um amigo para os dois irem juntos para esse jogo de futebol. Mas quando ele saiu, ele estava de moto e não levou um capacete extra. Muito desconfiada, a esposa de André foi até o quarto deles e notou que ele não havia levado nenhum dos uniformes que ele costumava usar para jogar futebol. As horas foram passando e André não retornou para casa. Ele também não respondia às mensagens e não atendia o seu celular, o que obviamente deixou a sua família bem preocupada. André nunca tinha passado uma noite fora de casa, e o fato dele não ter voltado era um sinal de que algo estava muito errado. Na manhã seguinte, Jones, o irmão de André, decidiu fazer uma investigação por conta própria. Com o computador, ele conseguiu ativar o rastreador do celular de André, que indicava que o último lugar que o seu celular havia sido usado era uma casa localizada na Vila São Pedro, a 2,5 km de distância de onde André morava. Por volta das 7 horas da manhã, Jones, juntamente com a mãe, Maria Ilza, foram até essa casa e chamaram no portão. Nesse momento, os proprietários do imóvel saíram e quando Jones perguntou a eles se eles conheciam o seu irmão André, eles, meio assustados, disseram que não. Jones estranhou a maneira como os proprietários da casa falaram com ele. Era como se eles estivessem escondendo alguma coisa. Jones até tentou olhar no interior da casa através do portão para ver se seu irmão estava lá, mas como o portão da casa era muito fechado, ele não conseguiu ver nada. Jones então, junto com a sua mãe, decidiram voltar para casa e esperar que André voltasse até a tarde. E caso André não voltasse, eles iriam para a delegacia. Enquanto estava fazendo o caminho de volta para casa, Jones, por coincidência, acabou encontrando a moto de André, que estava em uma rua próxima à casa, onde o celular dele havia emitido o último sinal. Pensando que André poderia estar em uma das casas daquela rua, Jones começou a gritar pelo irmão. Ele gritou tanto que os moradores das casas saíram para a rua para ver o que estava acontecendo. E quando questionados por Jones a respeito do seu irmão, eles disseram que não o viram. Mais tarde, no mesmo dia, a família foi até o 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo e registraram um boletim de ocorrência de desaparecimento. Eles também passaram todas as informações e suspeitas que tinham, acreditando que a polícia iria ouvi-los e agir rápido, mas não foi isso o que aconteceu. Os policiais, na verdade, agiram com descaso e disseram que André certamente estava dormindo em algum lugar e logo voltaria para casa. Jones, ao perceber que não conseguiria a ajuda da polícia, decidiu que não ficaria de braços cruzados e, mais uma vez, começou a investigar tudo por conta própria.
Ele então, juntamente com alguns familiares, retornou ao local onde a moto de André havia sido encontrada e começaram a fazer buscas pelas redondezas. Pouco tempo depois, eles encontraram o capacete de André em uma praça, que fica a cerca de 300 metros da casa onde o celular dele havia dado o último sinal. Os documentos dele foram encontrados em uma árvore próximo a esse mesmo local. Apesar da família ter conseguido recuperar esses pertences de André, eles não conseguiram localizá-lo. Não havia nenhum sinal do rapaz. Os dias posteriores foram de muita angústia para a família. Ninguém sabia sobre André e muito menos fazia ideia de onde ele poderia estar. Cerca de uma semana após o desaparecimento, um familiar de André recebeu uma ligação anônima na qual uma pessoa o informou que André tinha uma amante. Isso era algo novo para a família, já que até aquele momento eles desconheciam que André estava envolvido em um relacionamento extraconjugal. Munido dessa nova e valiosa informação, Jones, o irmão de André, mais uma vez decidiu investigar, e em pouco tempo ele chegou a uma mulher chamada Thalita Neves Pereira Barrense de Souza, de 28 anos na época, que trabalhava no mesmo lugar que André e era amante dele. Jones descobriu também que Thalita tinha um relacionamento com um homem chamado Anderson de Souza, de 27 anos. Na verdade, Thalita e Anderson já haviam sido casados e estavam separados há cerca de 2 anos e meio, mas eles continuavam se encontrando regularmente, como se fossem namorados. Anderson, inclusive, já estava em um outro relacionamento, mas isso não o impedia de continuar se encontrando com Thalita. O que mais chamou a atenção de Jones nisso tudo era que o endereço de Thalita era o mesmo endereço que ele havia ido com a mãe dias antes, onde o celular de André havia dado o último sinal e as pessoas que o atenderam pareciam que estavam mentindo. Com todas essas informações em mãos, Jones decidiu voltar ao distrito policial e contar tudo o que havia descoberto para os policiais, e dessa vez eles deram início às investigações. Entre os dias 12 e 13 de março de 2017, Thalita e Anderson foram chamados pela polícia para prestarem depoimento. Thalita negou qualquer envolvimento no desaparecimento de André, e Anderson fez a mesma coisa. Mas Anderson teria mudado a versão dos fatos várias vezes quando era questionado, caindo em contradição em seu depoimento, e depois de algumas horas, ele confessou o crime. Anderson contou aos policiais que tudo foi planejado por Thalita e que ele só concordou em participar porque estava furioso, mas que se arrependia dos seus atos. Inicialmente, após a sua confissão, Anderson alegou que foi até a casa de Thalita sem saber que André também estava lá, e ao chegar próximo ao portão, ele ouviu gritos da jovem pedindo ajuda. Ele então, muito preocupado, decidiu pular o muro e entrar na residência, e ao chegar no quarto de Thalita, se deparou com André em cima dela, tentando forçar relações. Ainda segundo Anderson, ele ficou furioso com a cena e correu até a cozinha para pegar uma arma branca e depois partiu para cima de André. Bom, essa foi a primeira versão do Anderson, mas depois dos investigadores começarem a questioná-lo, ele entrou em contradição novamente, o que indicava que ele estava mentindo. Os investigadores perceberam isso, e Anderson viu que não tinha mais para onde correr e decidiu contar toda a verdade. Pois bem, através dessa nova confissão do Anderson e também diversas provas coletadas durante a investigação, a polícia chegou na seguinte conclusão: Thalita, apesar de estar separada de Anderson, ainda queria reconquistá-lo. Ela inclusive se encontrava com ele regularmente, como eu já mencionei. Mas o Anderson já estava em outro relacionamento e, apesar de gostar de Thalita, tudo indicava que ele não tinha a intenção de voltar com ela. Ele só queria ela para diversão. Thalita mantinha encontros tanto com André quanto com Anderson, e em determinado momento no início de 2017, ela decidiu expor que estava tendo um relacionamento com André para Anderson, na intenção de fazer ciúmes ao ex. Thalita então passou a mandar prints das conversas íntimas que tinha com André para Anderson, que cada vez foi ficando mais furioso com a situação. Mesmo Anderson já estando em outro relacionamento,
ele não gostou nem um pouco de saber que Thalita tinha outra pessoa, pois ele ainda sentia alguma coisa por ela. Em vez de Thalita apaziguar toda essa situação, ela resolveu fazer uma coisa pior ainda. Ela decidiu planejar o crime contra André. Na mente doentia de Thalita, talvez esse crime iria unir ela e Anderson novamente, e assim ela o teria de volta. No dia 3 de março de 2017, Thalita marcou um encontro com André na casa dela, e o rapaz saiu de casa falando para a esposa que iria jogar bola. Ao chegar no local, André e Thalita iniciaram uma relação, e no meio do ato, por volta das 8 da noite, Anderson apareceu. Em uma crise de ciúmes, Anderson teria partido para cima de André, e os dois entraram em luta corporal. Por Anderson ser mais alto e mais forte, ele conseguiu dominar André, e depois amarrou as mãos e os pés dele. Com André amarrado, Anderson foi até a cozinha, pegou uma arma branca e desferiu 4 golpes na região do pescoço do rapaz. Enquanto isso, de acordo com fontes, Thalita assistia tudo com um ar de satisfação. Devido aos graves ferimentos, André teve hemorragia e faleceu em poucos minutos. Após o crime, Anderson e Thalita deixaram o corpo de André no quarto e foram ao cinema no Shopping Metrópole e depois passaram a noite em um motel. Ao voltarem para a casa de Thalita por volta das 5 horas da manhã do dia seguinte, os dois decidiram enrolar o corpo de André em sacos plásticos pretos, mais conhecidos como sanitos. Na sequência, eles colocaram o corpo do rapaz dentro do porta-malas do carro de Anderson e juntos foram até um terreno baldio em um matagal localizado no bairro Baeta Neves, atrás de um cemitério local, onde descartaram o corpo. Esse local, inclusive, foi indicado por Anderson aos investigadores em sua segunda confissão, no dia 14 de março, e foi lá que a polícia encontrou o corpo de André dentro dos sacos plásticos e em avançado estado de decomposição. O caso teve bastante repercussão na época em que ocorreu. Ele foi amplamente divulgado pela mídia, que mostrou toda a trama de um triângulo amoroso que culminou em um crime, que só foi solucionado graças à persistência de Jones Castro, o irmão da vítima. Em fevereiro de 2020, Thalita foi levada a julgamento. No tribunal, foram apresentadas provas de que Thalita agiu na má intenção ao mandar prints de suas conversas com André para Anderson. Ela sabia que Anderson agiria com violência por conta dos ciúmes, e mesmo assim continuou mandando os prints para ele, na total intenção de causar o crime. Em sua defesa, Thalita disse perante o tribunal que não tinha a intenção de causar um crime contra André. Segundo ela pensou que Anderson iria querer participar de uma festinha a 3, no caso ela, André e Anderson. Ela disse que isso era uma fantasia antiga de Anderson e que jamais imaginou que ele teria ciúmes dela. Ela disse ainda que foi obrigada por Anderson a avisá-lo sobre quando seria o próximo encontro dela com André e que jamais teria coragem de contribuir com o crime se não tivesse sido obrigada. Thalita Neves Pereira Barrense de Souza respondeu apenas pelo crime de ocultação de cadáver, já que, de acordo com o tribunal, não haviam indícios de que ela havia ajudado a tirar a vida de André. Ela foi considerada culpada e condenada a uma pena de 15 anos, 4 meses e 24 dias de prisão. Já Anderson foi a julgamento no dia 20 de janeiro de 2021. Ele foi acusado por crime qualificado por motivo torpe e demais agravantes. Anderson foi considerado culpado e condenado a 13 anos de prisão. De acordo com as últimas fontes a respeito do caso, ambos os condenados recorreram de suas sentenças, mas não há informações atualizadas sobre se houve ou haverá um novo julgamento. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.